Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Empresas e Negócios. Hoje falando do negócio rural, do negócio agricultura familiar, enfim, de uma entidade que tem mais de 60 anos, vai fazer 60 anos, ou já fez, o Márcio Ferrari, que é o atual presidente, vai nos contar bastante do sindicato aqui, porque é uma pessoa experiente, trabalha há bastante tempo, convive com esse meio já há muito, né, Márcio? Obrigado pela tua presença. Câmara 3 para te dar o teu primeiro oi aqui para os nossos telespectadores. Olá a todos que nos assistem, agradeço o convite, Glacier, para estarmos aqui podendo falar do sindicato, né? O Sindicato dos Agricultores Familiares de Farroupilha, que até 2016 era o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Muitas pessoas ainda não fazem essa ligação, mas é a mesma entidade, só mudou o nome. Realmente, eu estou nessa vida sindical desde 1987. Uma boa data. E aí a gente sempre participou desde jovem e desde 2010 estou ali na diretoria mais à frente, né? Primeiro como tesoureiro e agora como presidente. Soube mexer com dinheiro, depois fica fácil ser presidente. Tem que saber as duas coisas, né? Porque sem dinheiro nada se movimenta, né? Não, nós precisamos mesmo para as nossas lutas, né? No dia a dia. Muitas vezes se vai a movimentos fora daqui da cidade e precisa ter um dinheirinho ali para fazer isso, senão, não se vai a lugar nenhum. E a manutenção também ali que precisa, né? Um Da prédio sede. grande, bem espaçoso, né? Sim. Qual é, assim, o número de associados hoje que o sindicato tem, Marco? Nós temos em torno de 1.500 associados. Já teve mais? Sim, nós já tivemos mais, sim. Nós temos uma grande dificuldade aqui na região, não só em Farroupilha, né? Que é o envelhecimento do pessoal do interior. Então, infelizmente, como os mais velhos vão falecendo, nós não temos mais tantos jovens na agricultura. E o interessante é que o nosso sindicato é diferente de todos do nosso estado. Quando o agricultor associado chega aos 70 anos, completa 70 anos, ele não paga mais mensalidade do sindicato. Continua sócio, usa todos os benefícios, participa do sindicato, mas não paga mais mensalidade. Então, nós temos 1.500 associados, mas em torno de 700 são de pessoas com mais de 70 anos. Isso é uma grande parcela do nosso interior que já nos ajudou muito e continua ajudando mesmo com essa idade. Eu fui bancário há muito tempo, né? E a gente sempre ouvia assim que os filhos não queriam ficar, né? Pela dificuldade e tal. Mas mudou isso um pouco, Marco, em função do internet, tratores que hoje qualquer um tem, né? Antes era uma dificuldade, quem tinha um trator era top, né? Isso mudou um pouco? Os filhos já estão ficando mais ou como é que está isso? Olha, por incrível que pareça, nós vemos um movimento de ficar na agricultura de jovens que se iniciou ali nos anos 2018, 2019, o jovem começou a ficar mais, né? O trabalho na cidade começou a escassear, a remuneração não era aquela, né? E as famílias menores, então tem mais incentivo dos pais para ficar. E outras facilidades, que nem tu falou, a internet, nós temos muito asfalto já no interior que ajuda bastante, né? A mecanização da agricultura realmente, desde 1997, quando foi criado o Pronaf, depois foi dado mais incentivo a partir de 2004, 2005, a tecnificação da agricultura, a mecanização facilita muito, então o jovem sim, está permanecendo mais. Isso é bom, porque senão nossas propriedades elas estavam sendo fatiadas, né, ou para venda ou para loteamento, como você vê aqui no entorno da área urbana, né, e permanece também produzindo comida, né, que a nossa agricultura familiar é a que mais produz comida, né, aquela comida que vai direta à mesa, as frutas, as verduras, os legumes, mesmo a carne, ovos, é da agricultura familiar, não é daquela grande agricultura do agronegócio que se fala, que é mais aí para venda, né, os grãos que são vendidos. Ou para exportação, um grande número, né? Isso. O Brasil é um celeiro, né? Com relação ao jovem, assim, ele estuda, ele está mais atualizado, né? E antigamente precisava muito mais mão de obra, mas a mecanização, como tu comentou, facilitou muito a vida do agricultor, né? Sem dúvida, né? Eu passei pela transição do uso do boi, da carreta, do arado, né? Para essa parte mecanizada agora. E a facilidade que se tem de trabalhar hoje, ela é muito grande. Tanto que famílias de 3, 4 pessoas tocam a produção que era preciso quase 10 a 30 anos, 40 anos atrás.
Então isso mudou bastante e sim, a produtividade aumenta, a qualidade melhorou, a diversificação está ali, né? Que nós temos, Farroupilha hoje produz de olerícolas, né? De verduras, frutas, legumes, né? Leite, carne, ovos. Farroupilha é muito rica na produção agrícola, né? Apesar de ser um município com uma área rural pequena, porque a nossa área urbana ela cresce muito rapidamente, né? Nossa, o boom que deu a área urbana de Farroupilha nos últimos anos é gigantesco, né? Mas nós ainda produzimos muito alimento, sim, aqui no nosso interior. E qual a principal? Ainda é a uva ou a fruta já está quase passando a uva? Não, a uva ainda é a principal produção. Ainda é. Sim, nós temos a uva, depois as frutas de caroço, né? Pêssego, ameixa, né? Nós temos a olericultura, as frutas e verduras. Depois vem os integrados, são os criadores de frango, né? E também uma bacia leiteira, né? Nós temos produção de leite, apesar dos produtores estarem sofrendo bastante com o custo que se tem hoje para produzir o leite é muito alto, Isso né? há mais de 40 anos que eu ouço falar isso. Eu trabalhei bastante em Triunfo, uma bacia leiteira grande, né? E o preço era sempre... E continua a mesma coisa, né? Nós né? tivemos agora até a metade do ano ali que o consumidor que fosse ao mercado ia ver que o leite estava a 7, 8 reais. Naquela época o produtor recebia no máximo 3. Hoje o produtor está recebendo 2, alguns menos de 2 reais, sendo que o custo é 2,30, 2,40 para produzir. Então está bem difícil. Nós vemos muitas famílias de agricultores que trabalhavam com a pecuária leiteira estão desistindo porque não tem como se sustentar. Mas existe uma dificuldade aonde? Nas cooperativas? Como é que funciona isso, Márcio? Hoje, o principal problema é a importação de leite. Tem bastante, né? Sim, no mês de outubro, o Rio Grande do Sul importou 80 mil litros de leite a mais que outubro do ano passado. Olha só. E o pior é que não é um leite que vem in natura, tirado da vaca, né? É leite em pó. É o leite em pó que chega aqui, é reidratado com água ou com soro de leite. E muitas pessoas acabam tomando, né, esse leite como se fosse leite natural, mas na verdade ele não é. E ele entra da Argentina e do Uruguai, principalmente, a um custo muito barato. Muito barato. Essa concorrência aí que é o problema. Essa aí. Está nos derrubando, né? E o consumo de leite diminuiu no Brasil, diminuiu bastante pelos estudos que se tem, né? Então faz com que acabe sobrando leite no mercado, né? E cai o acaba preço, baixando, né? Não adianta. É a lei de oferta e procura. Exatamente, né? Exatamente. E a gente viu crescer bastante a fruta, né? O agricultor buscou essa diversificação para não depender do problema da safra da uva, que sempre é uma briga também, né? De preço, né? Sim. Não adianta, qualquer safra é uma dificuldade, né? Sim, nós temos, por incrível que pareça, está despontando um polo produtor de frutas cítricas, principalmente laranja de umbigo e outras bergamotas, né? Que é a região do 4º distrito, né? A região de São Miguel, São Roque, são grandes produtores e agora tem até alguma coisinha indo para a região da linha Jacinto. Né? Então, a diversificação da nossa fruticultura ela é muito grande. Nós temos produção de pera, de kiwi, de pêssego, ameixa, nectarina. Nós tivemos de goiaba, de néspera, que não são frutas conhecidas. Nós temos mirtilo, né, as pequenas frutas que se chama amora, framboesa. Né, muito diversificada a nossa produção. E é importante realmente para nós não ficarmos dependentes só da produção da uva ou só da produção de leite, né, ou só de uma fruta. De dar uma segurança para o agricultor, né, de ter mais rendas durante o ano e também para enfrentar as intempéries, né, a estiagem que nós tivemos ano passado, esse ano está um pouquinho melhor, graças a Deus, né, os problemas com granizo que se tem seguidamente aqui na região, né, então é bom essa diversificação, sem dúvida. Com relação assim às dificuldades maiores que tu vê ali, ó, acompanhando ao longo desse tempo aí, né, é o tempo maior ainda inimigo do agricultor ou tem outras coisas fora essa disputa de preço que o mercado às vezes também faz isso, né? São esses os dois fatores de maior preocupação, né? O clima, porque nós nunca sabemos se vai estar favorável ou não, né? E o mercado, né? Porque o agricultor é a primeira ponta da produção do alimento.
e o mercado vendedor, né, o mercado mesmo, o comércio, ele é o último e é o que mais vai ganhar. Então, fica essa disputa de forças, né? E o que nos tira o sono enquanto agricultores. Nós temos o nosso produto pronto para ser colhido, mas não temos uma remuneração adequada, né, quando chega no mercado. Ou tem muita oferta que vem de outras regiões do país, não só do estado, ou o mercado quer muitas vezes explorar o agricultor. Então isso faz com que se desanime bastante, né? Seguidamente se ouve falar de agricultores que produzem repolho, né? Que é uma verdura muito usada, mas que não vale a pena nem colher. Olha só. Porque não tem o transporte, chegar até o mercado não compensa. Né? Então tem essas dificuldades, sim, principalmente o clima e o mercado final, que nos deixa de cabelo em pé. Mesma coisa, mas eu sempre ouço falar assim que países menores, com produção muito menor, que conseguem um preço agregado para não vender in natura a fruta, né, o legume que seja, né? Não falta mais um incentivo para fazer assim conservas, doces, enfim, fazer o produto final para chegar é muito difícil fazer uma agroindústria? Nós temos aqui no município hoje algumas indústrias despontando, mas não é um grande volume, né? Porque a agroindústria também ela tem o seu custo, que ele acaba sendo um pouquinho maior do que aquela indústria grande que processa e que comercializa em escala. Então também tem essas dificuldades. Agora, sempre que nós pudéssemos agregar valor na industrialização, na venda para outras regiões, seria importante. Mas não se alcança tudo isso. E incentivos, normalmente, não se tem nesse setor. É muito pouco, né? É muito pouco, né? Para ti, para as pessoas que estão nos assistindo, a União Europeia incentiva os seus produtores de uva. A União Europeia é 2 bilhões de euros por ano para os produtores de uva. Caso haja alguma dificuldade com o clima, com geada, com granizo, ou se há uma produção muito grande de uvas, os governos de cada país pagam para os agricultores tirarem o excedente de uva. Olha só. Então, há incentivos para a agricultura dos países europeus, algo que no Brasil não tem, não diretamente desse jeito, não tem, porque é dinheiro que mesmo a União Europeia dá para os viticultores. Porque o mercado da uva e do vinho, dos derivados da Europa, ele é mundialmente conhecido e traz retorno. Mas aqui no Brasil nós somos, falando especificamente da uva, somos pequenos. E que o PIB do Brasil não pesa muito para a nossa região. Sim. É um valor altíssimo. Então falta um olhar nesse sentido dos governantes. Isso é histórico, né? E não se tem esperança de que isso vá mudar. Talvez possa mudar com as tais das negociações da União Europeia, Mercosul, de um acordo, né, de livre mercado, mas que parou há 3 anos atrás e não se sabe se vai voltar essa conversa ou não, né? Porque sempre se diz assim, porque a comida, né, é a matéria que o ser humano vai depender o resto da vida, né? Sim. Então, e o mundo todo tem essa dificuldade, né? Tanto que o Brasil desponta muito nisso, né? Eu sempre ouço falar assim que se tivesse a compota, o produto final, né, o suco, enfim, o suco hoje nós já temos 3 empresas praticamente grandes aí que estão absorvendo bastante aí, né? Sim. Inclusive se busca maçã lá em Vacaria, tudo também, Sim, né, para cá, sim. né? Mas se tivesse assim um micro locais assim que abrangesse uma comunidade maior na volta ali, será que isso não seria um início para começar a agregar valor no produto final? Sim, são iniciativas muito importantes essas, né? Que muitas empresas começaram pequenas. Veja as nossas cooperativas vinícolas, né? Começaram pequenininhas ali com 20 associados e hoje são grandes. A Santa Clara, né? Que é uma empresa, um laticínio, né? Começou lá também com 20 associados e olha a potência que com quase 120 anos, né? Então, sempre que há essa possibilidade, é importante que haja o reconhecimento do poder público. Até nessa semana está sendo inaugurada uma vinícola, que ela é uma agroindústria familiar, com registro facilitado,
né, com uma produção limitada de vinho, mas que vai poder ajudar aquelas famílias envolvidas a ter um valor agregado no seu produto. Não só produzir a uva, vender para uma outra vinícola e ficar esperando o retorno. Então existem essas oportunidades, né? Nós temos em Farroupilha uma vinícola orgânica, nós temos uma agroindústria com embutidos de porco, nós temos queijarias, nós temos uma agroindústria que trabalha com pequenas frutas, moranguinho, com amora, com mirtilo, com framboesa. O Pedro é um exemplo disso, Lovato. Exatamente, né? Isso aí. Então há essas iniciativas que são sempre importantes, né? Que agrega valor, realmente, agrega valor. E quando o agricultor pode ele mesmo fornecer ao mercado também, né? Que não tem um atravessador, né? Que é o agricultor, o atravessador e o mercado. Sim. Então isso ajuda bastante. E existem essas tentativas e iniciativas e que são importantes e que daqui a um certo tempo vão reflorescer, Com né? certeza. Porque a gente vê assim a primeira Câmara Frigorífica de Farroupilha, a prefeitura que fez, né? Hoje praticamente o agricultor médio ou até pequeno já tem a sua própria Câmara Frigorífica, né? Sim. Isso evoluiu bastante e facilitou muito também, né? Ele pode fazer o seu estoque regulador ali também, né? Sim, sim. Tem frutas que ficam 30 dias, a maçã fica quase um ano, né, na câmara fria, a uva fica 30 dias também, então sim, dá para fazer essa regulação ali da sua oferta com a procura do mercado. Eu vejo ali, eu falo bastante na Fenaquive, eu conversei com bastante ali também, né, pessoas, inclusive essa Pinto Bandeira e a região ali acaba se fazendo umas parcerias, né? Então isso é importante também com a vizinhança, né? Sim, é uma região que tem muitas câmaras frias, né? A linha 47 e Pinto Bandeira são vizinhos ali, e a tradição ela já existe de longo tempo, né? Desde a década de 90, né? As câmaras frias antes eram associações, depois que a gente disse, se tornou mais acessível fazer câmaras frias e os próprios agricultores fizeram as suas menores, né? Então sim, isso dá um fôlego, né? Como tu comentou no início, a industrialização, a mecanização facilitou muito, né? E antes precisava de muita gente, hoje a mecanização praticamente reduz 90% quase, em alguns drasticamente, casos, né? sim. Isso vincula mais o jovem no campo também, né? Sim, porque acaba sobrando mais dinheiro para aquela família, né? Porque o custo é menor, não tem que pagar tanta mão de obra ou tantos outros recursos e acaba o dinheiro ficando na família, né? Isso é muito bom. A gente nota indo para o interior, ou mesmo na cidade, que o agricultor em si, ele já não é um agricultor pobre, né? Ele tem um bom carro, uma boa estrutura, ele vive melhor, né? Viaja mais também, né? Sim, sim. Então isso é uma evolução que faz parte da vida, lógico, né? Faz. Nós temos as duas realidades, né? Assim como em todas as comunidades, mesmo nas áreas urbanas, tem aquele que está um pouquinho melhor, aquele que não está, por várias circunstâncias, né? Muitas vezes doenças e dificuldades de trabalho, né? Mas sim, nós temos agricultores muito bem estruturados no nosso município. É lógico, tem aqueles também que o lidar com dinheiro não é tão fácil às vezes, né? É verdade. Sempre no banco, eu sempre estive pensando, não, isso aqui tu está vendendo, né? Vamos descontar todo o título, tá, mas daí, quanto é que sobra disso aqui, né? Isso é o que importa, né? Exato. Então, às vezes, e vocês têm feito bastante curso, Márcio, como é que funciona o sindicato, assim, de oferta para os associados? O que tu destaca mais em termos de serviço que o sindicato presta? Nós temos os serviços ali dentro da entidade que são aqueles burocráticos relacionados à propriedade, né? Porque qualquer propriedade que se tenha, tanto na área urbana quanto na área rural, nós temos impostos. Nós temos obrigações que têm que ser declaradas todos os anos, da propriedade, da produção. Então isso é os serviços que mais se destacam ali dentro do sindicato, além o histórico, né, médico e dentista, que foi um dos motivos da existência do sindicato desde lá do início, né, que ainda temos. E também fazemos cursos no interior, sim, relacionados à produção, relacionados à segurança no uso de tratores. Até nós estamos desenvolvendo uma parceria para já em final de março, início de abril, fazer mais uma rodada de reuniões no interior, levando esses avisos, né, esses alertas sobre o problema que se tem com o uso de tratores, né? Nós tivemos só nesse ano 3 falecimentos no município. Isso muito. É muito, né? E jovens até, né? Exatamente. Então nós precisamos
fazer essas atividades. Mas o agricultor hoje está muito interessado na produção. Né? Como melhorar a sua produção, melhorar seu rendimento, reduzir seu custo, aprender novas técnicas. É isso que o agricultor mais procura, né? E o sindicato é a referência, né? Nós mesmos ou com parcerias com o Senar, com a Emater, muitas vezes com a Embrapa, o Instituto Federal, então se leva esse conhecimento até o interior. A Embrapa é uma referência nacional, né? Nossa. Sem dúvida, a Embrapa, a própria Emater é referência, né? Então essas parcerias elas existem desde sempre, né? E tem que continuar. Voltando para o trator ali, é uma área nossa muito acidentada, né? Não se pensou assim, tipo de um Santo Antônio para um trator. Existe a dificuldade de tornar o trator mais seguro, Márcio? Os tratores atuais, todos eles têm o Santo Antônio, Glacier. O problema é que embaixo do pareiral ou das frutas pêssego, que hoje os pêssegos são trabalhados em túneis, não tem como usar o Santo Antônio. Tem que tirar. Aí então, é o problema. Exatamente, né? Até no último acidente que foi fatal, infelizmente, era um trator grande com capota, né? Então aquilo serve como Santo Antônio, mas não evitou a fatalidade, né? Porque depende do terreno. O nosso terreno ele é muito acidentado, né? Então nós avisamos, né? Ressaltamos aos agricultores, manutenção da máquina é muito importante. Cuidar de freios, cuidar de pneus, né? Cuidar do motor para que esteja sempre em dia, para não de repente estar descendo um muro e escorregar, e quem é que segura nos nossos moros aqui, né? Não tem como. Exato. A autoconfiança, né, que nós falamos muitas vezes, eu passo sempre por ali, 2 vezes por dia, 1 vez por semana, acaba criando uma autoconfiança que não tem problema nenhum, mas como os nossos tratores são pequenininhos, uma pedrinha qualquer, ela pode virar o trator de lado e acabar capotando, né? Então são problemas que acontecem. E ninguém descarta, Glacier, mal súbitos, né? Também. Nós estamos tendo ali jovens com mal súbito, né? Estão andando de bicicleta, né? Jogando futebol, então ninguém descarta um mal súbito, uma tontura, um desmaio, né? E quem é que vai saber, né, o que aconteceu? Então são vários fatores, né, que não deixam ter uma segurança maior, né? Porque às vezes o pessoal trabalha meio sozinho também, né? Sim. Não tem nem a quem pedir ajuda, né? Ou acaba nem indo no médico, porque no dia seguinte ele tem que tocar aquela rotina dele, que é uma rotina às vezes sem fim de semana, alguns, né? Muitos, principalmente no leite, eu vejo que é uma escravidão, assim, que... Sim, é verdade. Depende do animal e tem que tirar o leite todo dia, Todos os dias, 2 vezes por dia no mínimo. Assim como qualquer tipo de animal, né? Mas tem algumas coisas que ainda está sofrida, né? E que depende de uma mão a mais, né? E outra coisa que se vê é que antigamente vinha gente de fora, hoje não vem mais, né? Gente para ajudar na safra, né? É raro, né? Bem da colheita mesmo, né? Existem, sim, agricultores que contratam essa mão de obra, porque aqui na região não tem. Nós não temos pessoas disponíveis, né, aqui, então tem que vir de fora. Mas não é mais tantos quanto já foi no passado, não. Até nós temos uma novidade chegando aqui na região, que é a máquina para colher uva. Olha só. Foi desenvolvida uma máquina que passa por baixo do pareiral, colhe a uva, né? Fica alguma coisa para trás, mas aí a família mesmo faz o restante da colheita. Não é aquela que é plantada... em espaldeira, não. É para colher a latada mesmo, Olha que é aquela só, aqui em cima. Já conseguiram isso, né? Sim, né? Então, nas áreas mais planas já está... tem muitas famílias já que adquiriram, uma família mesmo, ou em parceria entre vizinhos, entre parentes, né? É o caminho. É o caminho, sim, né? Nossa, a tranquilidade que é, a facilidade, colhe mais rapidamente, né? Não tem tanto problema. Agora quase não existe mais excesso de chuva na colheita, né? Mas nós tínhamos muitos anos que se perdia uva porque não dava para colher, né? Precisa muita gente, não dá tempo, e agora com a máquina é muito mais rápido. Muito mais rápido. E bom, e é uma máquina tipo um trator de acessível, ou é muito caro ainda isso? É uma máquina cara ainda, né? É cara ainda. Por isso que a ideia é parcerias, né? Entre vizinhos, entre amigos, né? Parentes que são ali próximos. Até porque é um investimento alto para um período de uso muito pequeno, né?
Então isso racionaliza e fica bom para todos. Mas precisa de um trator que puxa a máquina para fazer a colheita. É um né? trator que reboca. Isso né? aí. E existe financiamento para isso, lógico. Ainda não. Não tem? Ainda não. Mas Não, que para coisa máquina, triste máquina isso, não né? tem. É algo que está sendo desenvolvido agora e tem que chegar até o governo, tem todos os trâmites, Sim, né? passar na burocracia. Tem que ser, ela tem que ser produzida aqui para ser financiada, né? Então, mas eu acho que em breve vai estar lá sim. Isso é um caminho que muitos já passaram, né? Mas o banco em si, o financiamento ainda está bom ou como é que está funcionando isso, Marcos? Até o ano passado estava bem, né? Esse ano teve, com o aumento da Selic, mesmo as nossas taxas de juros subiram, né? E não ficou tão bom quanto já foi. Mas existe, né? Precisamos de mais, precisamos que se reduza essas taxas de juros, né? Porque foi só com ajuda governamental que nós conseguimos tecnificar a agricultura. Mas veja a diferença que tem, né, Glacira, entre nós termos taxas de juros diferenciadas da União Europeia que paga para o viticultor, né? É outro nível. Né? Exatamente. Eles concorrem com o mundo, né, também, né? Então eles precisam se puxar, né? Porque eles têm a tradição, tudo, né? Mas realmente eles passaram por todos os problemas que nós ainda não passamos, né? Isso é fato, né? Mas o importante é que a agricultura familiar, a nossa agricultura aqui, é a agricultura que mais emprega mão de obra, né? Porque a fruta, o leite, a verdura, precisa de muita gente para trabalhar. Né? Tu vai produzir soja, uma pessoa ela produz 100, 200 hectares de soja, porque tem as máquinas que fazem o plantio, fazem a colheita, fazem a pulverização. Mas aqui não dá para fazer isso. Então, a agricultura familiar tem essa diferenciação por ser concentradora no uso da mão de obra. Então, a Europa entende que se ajudar aquele agricultor que está lá no campo, ele não vai para a cidade. Com certeza. Não vai ser um peso lá na cidade. E lá no campo ele produz, além da uva que depois vira vinho, produz alguma coisa de alimento próprio. Né? Tem lá a sua horta, muitos ainda têm lá a sua criação que pode ser usada. Então a Europa entende que existe essa diferença. E uma hora vai chegar aqui para nós também. Né? É isso aí. Com relação à fruticultura, tudo ali, né? Mas essa diversificação, ela já vem de tempo, né, Márcio? Não é recente, né? Sim. Eu comecei a ouvir mais forte no final dos anos 80, né? 80 já. Que se tinha o problema que era só uva, né? Aí começou a surgir o pêssego, aí começaram a vir logo depois as câmaras frias das associações, depois veio o kiwi, né? O leite também aumentou a produção, a qualificação dos produtores, né? O plantel melhorou bastante, então começou a dar retorno. Ali também apareceu aqueles produtores de frutas, de verduras, de legumes, né? Que na época iam até a Ceasa em Porto Alegre vender, né? Hoje a maioria não faz isso, né? Muitos vendem aqui diretamente, principalmente os produtores de alface, vendem diretamente aqui na região. A região já consome praticamente. Já consome, sim. Então foi a partir dali que a diversificação apareceu em Farroupilha e na região, né? E permaneceu. É muito importante para nós. Comparando assim a região ali, a Farroupilha ainda se destaca bastante pela produção, ou o Bento, por exemplo, tem alguma produção grande ainda? Farroupilha é o terceiro maior produtor de uva do estado. Terceiro, né? Terceiro, perde para Bento Gonçalves e Flores da Cunha. Né? Nós somos o segundo polo produtor de pêssego de mesa, só perdemos para Pinto Bandeira. Existe muito pêssego em Pelotas, mas é o pêssego para indústria, né? Que é para compota ou para suco, né? Polpa de pêssego. Então nós somos grandes produtores, sim. E nós temos muita produção de frango, né? Que são os integrados que nós chamamos, né? É aquele agricultor que tem um contrato com uma empresa criadora, né? Vendedora de frango. E é uma produção muito grande, né? Essas culturas se destacam, e o kiwi, né? Que está retomando ali a sua importância na agricultura farroupilhense. Que é uma fruta que deu muito resultado, né? Sim. Muito bem aceita pelo consumidor também, né? Sim. O valor agregado, inclusive, né? Sim. Agora os produtores de kiwi aprenderam a lidar com as doenças que haviam, né? Surgiram variedades novas, resistentes, então está voltando a produção de kiwi com força no município.
A suinicultura não é muito forte aqui. Não. Não. A suinicultura não. A avicultura sim, mas a suinicultura não. Nós temos 2, 3 produtores de suínos, nada mais que isso. Até porque os vizinhos não querem, né? O cheiro, né? É uma dificuldade. Esse é um problema que se tem, né? É. Nós temos a área urbana avançando desordenadamente no interior e muitos moradores acabam reclamando do cheiro, do barulho, né? O agricultor trabalha de domingo a domingo, né? Na época de pulverização não tem domingo, né? Então, muitos vizinhos acabam reclamando do cheiro também, mas o agricultor está ali, né? Quando nós vamos para uma área, nós vamos ter que nos adaptar, né? Chegar no restaurante e pedir um lombinho de porco é bom, né? É verdade. Normal, né? Com relação ao agrotóxico, como é que está isso? O agricultor ainda sofre com esse uso em demasia ou já tem uma consciência maior, Marcos? Não, o agricultor está bem mais consciente. Bem mais. Né? Bem mais consciente. É porque é saúde, né? Exato. Dos perigos, do uso correto, né? Da precaução no uso dos EPIs, né? O agricultor melhorou muito. Inclusive com a prefeitura tem a parceria para a coleta das embalagens vazias dos agrotóxicos, para não ficar contaminando a região, as águas, o ar, né? Claro, tem que ajudar, né? Tem que fazer isso. Uma coisa que a gente nota assim na região é as pequenas vinícolas aí, como está atraindo o consumidor de todo lugar, né? Isso está criando um roteiro turístico muito grande aqui, né? A gente vai em qualquer vinícola, ele tem um bom produto, né? E também um lugar acolhedor para receber as pessoas, né? Exato. Vocês sentem isso lá, que avançou muito? Sim, avançou muito. Nós temos vinícolas reconhecidas, né? No município e nacionalmente. Nós temos os roteiros que tu falou, nós temos o roteiro Farroupilha Colonial, o roteiro Os Caminhos de Caravaggio, que percorre o nosso interior, né? Então isso traz visibilidade para as vinícolas pequenas desses lugares e também para as grandes. Então sim, as vinícolas, o turismo está crescendo e tem muito para ganhar o turismo, né? Com o avanço do asfalto no interior, nossa, isso é um prato cheio para essas comunidades, né? Facilitou muito e vai facilitar mais ainda. Né? Vai, com certeza. O próprio Salto Ventoso aí, que é um atrativo muito grande, né? Antes os ônibus não iam lá, hoje a gente vê ali um fluxo de veículo muito grande indo para lá, né? Sim, por isso que é importante ter asfalto, né? Esse desenvolvimento econômico, social, menor custo para a manutenção das estradas por parte do município, né? Então é importante sim essa parceria entre a comunidade e o município. Né? Bem, Márcio Ferrari, nos prestigiando aí com seus conhecimentos, que não são poucos, pela tradição e pelo envolvimento do dia a dia, né? Qual é o número de funcionários que tem o sindicato hoje? Nós temos 7 funcionários. Um número razoável, né? Para toda essa demanda que se tem ali de associados e de serviços que se faz também a todos os proprietários rurais precisa, né? Nós precisamos. Uma das nossas tradições é agilidade nos serviços, né, para não ficar o agricultor, o proprietário esperando pelas coisas, né, então precisa ter um número bom de pessoas ajudando. O talão do produtor ainda existe ou já está mais informatizado isso? Está desaparecendo, né? Está desaparecendo. Né? A exigência dos mercados compradores pela nota eletrônica está grande e mesmo o governo do estado está incentivando que os agricultores façam a nota eletrônica. O que ainda não permitiu deslanchar mesmo é falta de internet no interior, né? Ainda tem muita falta? Sim, temos muitas dificuldades, né? A nossa esperança é que a 5G viesse a ajudar bastante, mas não sei se vamos ter aquele salto na cobertura do sinal de internet no interior como se imaginava. Essa do Elon Musk, ele não chegou ainda aí. Que eu conheça não, pelo menos. Isso é uma promessa que vai facilitar bastante, né? Via satélite, né? Atingiria todos os lugares, mas que eu conheça não ainda. E que não vai ser muito barato também no começo, né? Com certeza. Todo começo é difícil. Mas ainda tem muitas localidades que não chega a internet ainda. Sim, tem muitas localidades, né? Nós temos no sindicato planos de telefonia de celular para o associado. Mas atinge 400, 500 associados porque no restante não tem sinal. Olha só. Então muitas pessoas vão ter um celular em casa para usar quando vier para a cidade, não é viável, né? Não tem porquê. Então falta muito sinal de celular, né? De telefonia, imagina de internet.
Isso é uma briga antiga, né? E as companhias telefônicas não tá cada vez pior para eles atender a... Sim, porque não tem aquele fluxo que eles precisam para ter rendimento, então eles fazem de conta que nem existe, né? Se antes já era difícil, imagina agora, que se usa muito menos a ligação, né? Mais o WhatsApp, né? Exatamente. Isso é uma briga antiga. Uma coisa que ela é inacreditável é Caravaggio, né? Uhum. Que o sinal de celular, de telefonia em Caravaggio é muito ruim. Nós já falamos para várias, né, para as maiores empresas de telefonia, bota uma torre em Caravaggio, pô, vai pegar até Veranópolis o sinal. Imagina quantos consumidores que tem, mas não há interesse, né? Então você tem dificuldade. E fazer um cooperativismo por uma torre é muito caro. Olha, eu nunca ouvi falar, né? Nunca ouvi falar, até porque depois da exploração ali do sinal é dessas empresas tradicionais, né? Então, tá na hora de fazer umas parcerias, de repente, né? Com as empresas, né? Porque eles não adianta, né? Isso aí tá tudo internacional, essas empresas, né? Então acaba, é muito difícil chegar no dono, né, para resolver essa questão. É impossível. E os gerentes às vezes não resolvem nada. Não resolve nada, é verdade. Muito bem, Márcio. Eu te deixo com as considerações finais da Câmara 3, se quiser fazer mais algum recado para os teus telespectadores e para quem está nos acompanhando. Né? Eu quero agradecer a oportunidade, Glacir, né, de estarmos aqui conversando com a TV Cidade e esses telespectadores, né? Dizer que o sindicato atende a toda a comunidade farroupilhense, porque muitos proprietários rurais não são agricultores, mas nós fazemos toda a parte burocrática da propriedade, que é muito importante, e são vários documentos, né? Nós ajudamos, estamos sempre participando da vida comunitária, nos conselhos do município, junto com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, com a Secretaria da Agricultura. E o sindicato está vivo há 60 anos, completados no dia 25 de abril, quase 61 já. E pretendemos continuar assim, né? Participantes da comunidade, representativos, fortes, porque é importante termos alguém que ajude o agricultor e a comunidade de maneira geral. Nós queremos aproveitar, Graci, e desejar a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Que 2023 seja melhor do que foi 2022, e seguimos sempre no progresso. Parabéns e obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano.